Olá pessoal, é o professor Fernando Bertoncini aqui de novo. Vamos dar continuidade aos nossos estudos das soluções. Na última aula nós vimos diluição das soluções. Então hoje vamos ver como concentrar as soluções. Então as fórmulas, como vocês estão vendo aqui, são as mesmas. Há uma mudança aqui, porque lá diluir soluções, como eu disse na aula passada, era acrescentar solvente, lembrando, sem mexer no soluto. Então, acrescentava solvente e aí nós diluímos a solução. Aqui ocorre ao contrário. Quando eu falo concentrar as soluções, o que vai acontecer? Vai acontecer a retirada do solvente. E como essa retirada é feita? Através da evaporação do solvente. Lembrando, o soluto aqui também não é alterado, tá bom? Então imagina que eu tenho aqui uma solução de água e sal. Eu tenho 1 litro de solução. Eu quero concentrar, então essa água vai evaporar, mas a quantidade de sal vai continuar a mesma. Então por isso que vai concentrar a solução. Vai ter menos volume. Muito bem. Então, nesse esqueminha aqui fica perceptível. Olha só, eu tenho aqui uma quantidade de volume, esse volume vai ser evaporado, esse volume vai evaporar, quer dizer que vai diminuir o volume. Olha lá, fiquei com o volume 2 bem menor. Na figura dá para ver, o volume 1 é menor que o volume 2. Por quê? Porque houve evaporação do solvente. O solvente que nós estamos falando aqui no ensino médio, a gente mais usa é a água. Então aqui continua do mesmo jeito. V1, V2. Se a concentração no enunciado do exercício for dada em gramas por litro, eu uso C1, C2. Se for dado em mol por litro, eu uso M1, M2. Como eu disse para vocês, as fórmulas continuam as mesmas. Olha lá. C1, V1 igual a C2V2, ou M1V1 igual a M2V2, ou T1V1 igual a T2V2. Não é muito utilizado, mas pode cair no seu vestibular. Então eu vou colocar aqui, T1, que é o título 1, vezes o volume 1, é igual ao título 2, vezes o volume 2. Também pode ser usado, mas as duas de cima que mais são usadas. Coloquei uma observação aqui. Por quê? Que lá no volume da água na diluição era o quê? O V2, o volume final, menos V1, porque o volume final é maior que o volume inicial. Então aqui mudou, porque o volume inicial é maior que o volume final. Então na evaporação, na concentração das soluções ocorre a evaporação, então o volume 2 fica menor. Então, o volume da água é V1 menos V2, olha lá, porque houve o volume da água foi evaporado, a água foi evaporada, uma evaporação. Então, para concluir aqui, para depois a gente ver os exemplos, olha lá, retirada de solvente, a evaporação do solvente. Então, na evaporação do solvente, há a retirada. Quando evapora, retira, diminui a quantidade de solvente e aí concentra as soluções. Então as fórmulas continuaram as mesmas e aqui o esqueminha continua praticamente o mesmo, só que agora o V2 menor que o V1. Então eu vou apagar a louça para passar os dois exemplos que eu passo para vocês, para a gente ver como funciona. Rapidinho a gente já começa. Vou pegar aqui o caderno para copiar os exemplos para vocês, para a gente discutir. Então vamos lá, o primeiro exemplo. Determine o volume em litros de água que foi evaporado de uma solução
2 mol por litro de NaOH. Vocês lembram quem é o NaOH? A gente já estudou o NaOH. É uma base, né, por causa da hidroxila, é o hidróxido de sódio, que possuía 200 mililitros para que a concentração sua concentração fosse elevada para 5 mol por litro. Então vamos lá. Primeiro, como eu sempre falo, vamos anotar os dados para ver o que a gente vai interpretar da questão. Ó, determine o volume da água em litros. Então eu vou colocar aqui no finalzinho. Ó. Na verdade, ele quer o volume da água e ele quer o volume da água em litros. Vamos ver o que ele deu da solução 1 e da solução 2. Olha lá, determine o volume em litros de água que foi evaporado de uma solução 2 mol por litro que possuía 200 mililitros. Então, se é mol por litro, eu já sei que é concentração molar, vou usar o M. E esse aqui é o volume inicial. Então, olha só, eu vou anotar aqui, ó, 1. Eu anoto aqui o M1 e o V1. Quem é o M1? O M1 está aqui, 2 mols por litros. Qual que é o volume 1? 200 mililitros. Aí ele fala, para que sua concentração fosse de 5 mol por litro. Então vamos anotar aqui o 2. Solução 2. Ele deu a concentração 2? Sim, é a que ele quer. 5 mol por litro. Mas cadê o V2, pessoal? Ele não deu o V2. Não tem problema, a gente calcula o V2. Então nós vamos calcular o V2. Qual que é a fórmula que a gente vai usar? A mesma da diluição, né? Então vamos lá. É M1V1 igual a M2V2. Qual que é o M1, pessoal? Tá aqui, ó. 2 vezes V1, 200 mililitros. Qual é o M2? 5. E o V2? Não sabemos. A pergunta é o volume de água. Então, eu vou precisar primeiro achar o V2 para depois achar o volume da água. Então, aqui vai ficar 400 igual a 5 vezes V2. Lembrando, quem está multiplicando passa do outro lado dividindo. Então, eu sei que V2, 400 por 5, 80 mililitros. Mas essa é a resposta? Não é a resposta, porque nós já falamos, nós anotamos desde o começo do problema que ele quer o volume de água em litros. Nós estamos fazendo os cálculos, mas não tem o volume de água aqui na fórmula. Mas eu já avisei vocês que eu vou fazer, que eu falei para vocês, que o volume da água é sempre o volume maior menos o volume menor. Então, quem é o volume maior aqui? O V1. Então, vai ficar V1 menos V2. Então, o volume da água deu. Quem é o V1? O V1 é o maior, olha lá, 200. Menos o V2 que nós encontramos. Tá vendo? Nós não tínhamos nem o V2 e nem o volume da água. Encontramos o V2 para depois encontrar o volume da água. Então, eu sei que o volume da água vale 120 mililitros. Mas espera aí, ele fez uma observação aqui, ó. Ele quer o volume da água em litros. Então, nós vamos transformar. Como é que eu transformo mililitros para litros? Só lembrar, 1 litro vale 1000 mililitros.
1 litro vale 1000 mililitros, então eu tenho que fazer a volta. Então eu faço o seguinte, ó. Eu vou pegar esse valor aqui e dividir por 1000. Com isso eu tenho o volume da água. 120 por 1000 dá 0,12 litros. Se for de alternativa, você vai lá e assinar a alternativa no seu vestibular no Enem. Tá ok? Então aqui, nesse exercício, ele perguntou o volume em litros da água que foi evaporada. Então, na verdade, nós fizemos os cálculos, ó, foi 120 mililitros. Por quê? Ele tinha 200 no início, o V1, e ficou com 80 no final. Então, a evaporação foi de 120. Só que eu não parei aqui. Por quê? Porque ele queria em litros. Se ele queria em litros, eu divido por 1000. E aí eu obtive a resposta do volume da água, que é 0,12 litros. Ok, pessoal? E aí, tá fácil? Tá tranquilo? Tá, né? Então agora eu vou pegar o caderno, apagar aqui, pegar o caderno pra gente fazer o exemplo número 2. Dá um tempinho aqui, para vocês poderem copiar, parar o vídeo, ou quem gosta de tirar print aí, para copiar a matéria e copiar os exercícios. Tá lá. Vamos lá então. Agora nós vamos fazer o segundo exemplo, utilizando também, né, as fórmulas de diluição e de concentração das soluções. No caso, concentrar as soluções é evaporar o volume. Então vamos colocar o número 2 aqui. Olha só, uma solução 0,3 mol por litro apresenta 500 mililitros de solvente. Mas houve evaporação. De 200 mililitros. Do volume desse solvente. A pergunta: qual será a nova concentração dessa solução? Essa é a pergunta do exercício. Qual será a nova concentração dessa solução? Então, como eu sempre digo para vocês, leia a questão, anote os dados, vê se ele deu aqui mol por litro, M1, V1, M2, V2, anota para a gente interpretar. Então, vamos lá. Primeiro, A1. Vamos ver se a gente tem os dados da 1. Eu já vi que é concentração em mol por litro, então já estou colocando M1, V1. Vou colocar aqui embaixo, ó, 2, M2, V2. Então ele fala assim, ó, uma solução 0,3 mol por litro. Ele está dando a concentração 1, 0,3 mol por litro. Que apresentava 500 mililitros, então ele deu o volume, 500 mililitros. Mas houve uma evaporação de 200 mililitros. A minha pergunta é, o V2 é 200? Vamos pensar. Se eu tinha 500, evaporou 200, qual que é o volume da água que evaporou? Vamos fazer uma observação aqui. Não é o maior menos o menor? Se evaporou 200, ó, se tinha 500, evaporou 200, qual que é o volume então? Não é o maior menos o menor?
Se é o maior menos o menor, quanto que ficou de V2 então? Se evaporou 200 mililitros. O volume da água que é 200 mililitros, que eu tinha colocado aqui, tá? 200 mililitros. Então, na verdade, o volume 2 é 300 mililitros. Porque se você tinha 500, evaporou 200, eu fiquei com 300. E aí eu vou calcular o que ele está me perguntando, que é o M2. Então, quando eu falei assim, vamos colocar o volume da água, para não colocar aqui o 200, porque o V2 não é 200, você tinha 500, ó. Houve uma evaporação de 200 mililitros de solvente, então evaporou a água. Então restou 300 mililitros. Aí, de novo, feita a interpretação, agora é utilizar a fórmula. Vamos lá. M1V1 igual a M2V2. A pergunta é, professor, por que não C1V1, C2V2? Porque é em mol por litro. Você usaria se fosse em gramas por litro. Então é M1V1, M2V2. Quem é o M1? 0,3. Quem é o V1? 500. Quem é o M2? Não sabemos. Quem é o V2? 300. Então agora eu faço aqui, ó, 0,3 vezes 500. Isso daqui vai dar 5 vezes 3, 15, 150. M2 vezes 300. Então eu faço o seguinte, esse 300 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo por 300. Então eu posso falar que M2 ficou 0,5 mol por litro. A concentração ficou maior, claro, era 0,3, ficou mais concentrada, a concentração é igual a 0,5. Então, pessoal, com isso nós terminamos essa parte de diluição e evaporação, na verdade, concentrar as soluções, diluir as soluções e concentrar as soluções. Tá ok? Por hoje é isso. Até a próxima aula. Bons estudos, pessoal. Valeu!